Meu nome é Clara, e houve um tempo em que eu não tinha mais nada, nem dinheiro, nem esperança. Eu acordava todos os dias com o mesmo peso no peito, as contas vencidas sobre a mesa, o telefone tocando com cobranças, e o medo constante de não conseguir continuar. Meu negócio, que um dia foi meu orgulho, tinha falido. E com ele, parecia que toda a minha dignidade também tinha ido embora. Lembro do dia em que abri a geladeira e só encontrei uma garrafa de água e um resto de arroz frio. Foi ali, naquele silêncio, que percebi o quanto eu estava cansada de lutar sozinha. Eu sempre acreditei em Deus, mas, naquele momento, confesso que duvidei. Olhei para o teto e perguntei: Senhor, onde o Senhor está? Eu já fiz tudo o que pude, mas nada dá certo. Durante semanas, vivi assim, e entre lágrimas, orações apressadas e noites em claro. Eu me sentia invisível, esquecida, sem força para tentar de novo. E foi nesse ponto, quando já não havia mais saída, que algo começou a mudar. Uma manhã, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, sentei no chão da sala e disse a Deus: Se o Senhor ainda me ouve, me mostra um caminho. Não quero pedir mais dinheiro, só quero entender o que o Senhor quer de mim. Naquele dia, enquanto mexia no celular sem rumo, apareceu um vídeo. Uma mulher falava sobre uma oração simples, de apenas 3 minutos. Ela dizia que, se feita com o coração, podia abrir portas que a gente nem imaginava. No começo, confesso que duvidei. Mas algo na voz dela me tocou profundamente. Ela falava sobre gratidão antes do milagre, sobre fé antes da resposta, e sobre falar com Deus como quem fala com um amigo. Eu ouvi até o final. E decidi tentar. Não porque acreditava totalmente, mas porque não tinha mais nada a perder. Peguei um caderno e escrevi: Minha nova vida começa aqui. E pela primeira vez em muito tempo, eu orei com o coração em paz. Aquela oração era simples. Tão simples que me fez chorar. Eu dizia: Senhor, eu entrego tudo o que tenho e tudo o que sou. Me ensina a confiar, mesmo sem ver o caminho. Não sabia ainda, mas naquele instante, algo dentro de mim havia despertado. Não era o dinheiro que eu precisava encontrar. Era a fé que eu havia perdido. Nos dias seguintes, continuei repetindo aquelas palavras, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo uma calma nova nascer em mim. Era como se cada manhã trouxesse um pequeno fio de esperança, uma lembrança de que Deus ainda estava comigo. E foi ali, nesse chão de fracasso e oração, que o milagre começou, silencioso, discreto, mas real. Nos dias que seguiram, aquela simples oração se tornou o meu refúgio. Eu acordava todos os dias às 6 da manhã, mesmo sem vontade, e me sentava perto da janela. Não havia luxo, nem cenário bonito. A luz que entrava era fraca, e o ar ainda frio da manhã me fazia lembrar de que eu estava viva, e isso já era um motivo para agradecer. Comecei a repetir a oração em voz baixa. 3 minutos de silêncio e entrega. 3 minutos em que eu deixava de lado o desespero e tentava apenas confiar. No início, as palavras pareciam vazias. Mas, pouco a pouco, algo começou a acontecer dentro de mim. Percebi que a oração não era sobre pedir coisas, era sobre mudar a forma como eu via a vida. E quanto mais eu agradecia, mais percebia o quanto ainda tinha, mesmo sem ter quase nada. Tinha um teto, um corpo saudável, um novo amanhecer a cada dia, e principalmente, a presença silenciosa de Deus. Certo dia, enquanto orava, senti vontade de acrescentar algo.
Peguei o caderno e escrevi 4 frases que vinham à minha mente, sem entender direito o porquê. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Essas palavras começaram a fazer parte da minha rotina junto com a oração. E com o tempo, entendi o poder que elas tinham. Elas me faziam olhar para dentro. Cada sinto muito curava uma parte da minha história. Cada me perdoe me libertava da culpa que eu carregava. Cada te amo me reconectava com a fé. E cada sou grata me lembrava de que Deus nunca havia me deixado. Passei a tratar aquele momento da manhã como um encontro sagrado. Não importava o que acontecesse no dia anterior, eu estava ali, diante de Deus, pronta para começar de novo. E foi assim, em meio à simplicidade da fé, que percebi algo ainda mais profundo. A prosperidade que eu tanto buscava não estava fora, mas dentro de mim. Certo dia, ao terminar a oração, olhei pela janela e vi o sol nascendo. Era um daqueles dias em que o céu parece pintado de ouro. E, pela primeira vez em meses, eu senti paz. Uma paz que não vinha de respostas, mas de confiança. Naquela semana, comecei a perceber pequenas mudanças. Um cliente antigo me ligou perguntando se eu ainda trabalhava com o que fazia antes. Eu não tinha mais estrutura, nem dinheiro para recomeçar, mas disse que sim. Ele fez um pedido pequeno, algo simbólico, mas foi o suficiente para reacender a esperança. Não era o valor que importava, era o sinal. Era como se Deus estivesse dizendo: continue, estou aqui. Continuei orando todas as manhãs, às vezes com lágrimas, outras vezes em silêncio. Mas nunca mais deixei de fazer. A cada novo amanhecer, algo em mim se fortalecia. E quanto mais eu alimentava minha fé, mais portas começavam a se abrir. Aquela simples oração de 3 minutos estava mudando tudo, não porque trazia dinheiro do nada, mas porque me devolvia o que o desespero havia roubado: a clareza, a coragem e a conexão com Deus. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a viver a maior virada da minha vida. O que começou com um gesto pequeno se tornaria o alicerce de uma transformação que mudaria meu destino para sempre. Foram semanas orando em silêncio, sem saber quando ou como as coisas mudariam. Mas, dentro de mim, algo já tinha se transformado. A ansiedade que me consumia começou a dar lugar à confiança. Eu já não acordava pensando no medo de fracassar, mas na certeza de que cada novo dia era uma oportunidade. Foi então que o inesperado aconteceu. Certa manhã, após terminar minha oração, ouvi o som do telefone. Era uma voz que eu não escutava havia anos. Uma antiga colega de trabalho, com quem eu havia perdido contato, me procurava para oferecer uma parceria. Ela tinha aberto uma pequena empresa e precisava de alguém com a minha experiência. Naquele instante, percebi que a fé cria pontes onde antes só havia distância. Aceitei o convite, mesmo sem saber direito como ia conseguir. Eu ainda tinha pouco dinheiro, nenhum investimento, e muitas incertezas. Mas eu tinha algo que não podia ser comprado: uma fé renovada. Começamos devagar. Eu trabalhava de casa, com o que tinha. Cada dia era um desafio, mas também uma lição. O que mais me impressionava era como as coisas pareciam fluir naturalmente. As pessoas começaram a aparecer com oportunidades, indicações e novas ideias. Tudo parecia orquestrado por algo maior. E foi então que entendi: a oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda quem você é diante delas. As frases do Ho'oponopono se tornaram parte viva da minha rotina.
Sinto muito, me lembrava de que não precisava ser perfeita. Me perdoe, me ensinava a deixar o passado onde ele pertencia. Te amo, me conectava com a presença constante de Deus. E, sou grata, me fazia enxergar milagres nas pequenas coisas. Com o tempo, o negócio cresceu. Os clientes começaram a se multiplicar, e o faturamento ultrapassou tudo o que eu imaginava possível. Mas o verdadeiro milagre não estava no dinheiro. Estava na paz que eu sentia ao final de cada dia, sabendo que o meu trabalho tinha propósito. Certa noite, antes de dormir, peguei meu caderno de orações. Ao folheá-lo, encontrei a primeira página, onde eu havia escrito as 4 frases. As letras tremidas e a mancha de uma lágrima antiga ainda estavam ali. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Aquela mulher desesperada que escreveu aquelas palavras já não existia. No lugar dela, havia uma mulher fortalecida pela fé e pela gratidão. E foi então que percebi a verdadeira virada. A prosperidade não veio quando o dinheiro chegou. Ela começou quando eu aprendi a confiar de verdade. A fé em Jesus me ensinou que cada oração é uma semente. E quando regada com amor, perdão e gratidão, ela floresce no tempo certo. Eu havia passado anos tentando mudar o mundo ao meu redor. Mas bastou um momento de entrega para perceber que o verdadeiro milagre começa dentro de nós. Hoje, quando olho para trás, entendo que cada dificuldade foi parte do plano. O desemprego, as lágrimas, o silêncio de Deus, tudo me conduziu até o ponto em que eu estava pronta para ouvir. Porque às vezes, é no deserto que aprendemos a valorizar a chuva. E foi assim, no meio da simplicidade de uma oração de 3 minutos, que a minha vida deu uma reviravolta que nem os meus maiores sonhos poderiam prever. Hoje, quando conto essa história, ainda me emociono. Porque tudo o que tenho agora nasceu de um momento de total rendição. Eu não sabia o que fazer, não tinha nada, e foi exatamente ali que aprendi o que significa confiar de verdade. A fé não é sobre entender o que vai acontecer, mas sobre continuar acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Com o tempo, a empresa que começou em um pequeno quarto da minha casa cresceu mais do que eu poderia imaginar. Vieram novos contratos, clientes de várias partes do país e, principalmente, estabilidade. Mas, diferente de antes, o dinheiro não era o centro da minha vida. Ele se tornou consequência de algo muito maior, um coração alinhado com Deus. Todas as manhãs, antes de abrir o computador, eu continuava a fazer a mesma oração de 3 minutos. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Essas palavras nunca se tornaram um hábito vazio. Pelo contrário, cada vez que eu as repetia, sentia uma presença suave, uma certeza de que estava sendo guiada. E essa presença me lembrava que o sucesso verdadeiro começa na alma. Passei a usar parte do que ganhava para ajudar outras pessoas. Famílias em dificuldade, projetos sociais, e mulheres que, como eu, haviam perdido a esperança. Era como se a vida me dissesse: agora é a sua vez de multiplicar o milagre. E cada gesto de generosidade parecia abrir novas portas, como se o céu respondesse ao amor compartilhado. Comecei também a dar testemunhos em pequenos grupos de oração. No início, minha voz tremia. Mas, à medida que eu contava a minha história, percebia olhares marejados, corações tocados. Algumas mulheres se aproximavam e diziam: eu estava vivendo o que você viveu. Outras, em silêncio, apenas me abraçavam com força, como se aquele abraço fosse uma oração compartilhada. Foi nesses encontros que entendi o verdadeiro propósito do meu milagre. Não era apenas sobre mim. Era sobre inspirar outras pessoas a acreditarem que Deus continua fazendo o impossível acontecer. Porque a fé não é um privilégio de alguns.
Ela é uma escolha, uma porta aberta para quem decide confiar. Hoje, quando olho para trás, vejo que o dinheiro foi apenas o reflexo de uma transformação espiritual. O milagre não aconteceu fora, aconteceu dentro. E é por isso que, mesmo com tudo que conquistei, ainda começo meus dias da mesma forma, em silêncio, agradecendo. Agradeço por ter perdido, porque só assim aprendi o valor de recomeçar. Agradeço por ter chorado, porque foi nas lágrimas que encontrei a presença de Deus. E agradeço por ter acreditado, porque a fé fez o impossível se tornar real. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E eu vivi essa promessa. Hoje, não sou apenas uma mulher que superou a falência. Sou uma testemunha viva de que a fé e a gratidão são forças que movem montanhas. Se você está ouvindo minha história agora, talvez seja o seu momento de recomeçar. Feche os olhos e fale com Deus, mesmo que as palavras sejam simples. Repita com o coração aberto. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Deixe que a fé faça o resto. Porque quando você ora com verdade, o céu se move. E o milagre, mais cedo ou mais tarde, sempre chega. Foram semanas orando em silêncio, sem saber quando ou como as coisas mudariam. Mas, dentro de mim, algo já tinha se transformado. A ansiedade que me consumia começou a dar lugar à confiança. Eu já não acordava pensando no medo de fracassar, mas na certeza de que cada novo dia era uma oportunidade. Foi então que o inesperado aconteceu. Certa manhã, após terminar minha oração, ouvi o som do telefone. Era uma voz que eu não escutava havia anos. Uma antiga colega de trabalho, com quem eu havia perdido contato, me procurava para oferecer uma parceria. Ela tinha aberto uma pequena empresa e precisava de alguém com a minha experiência. Naquele instante, percebi que a fé cria pontes onde antes só havia distância. Aceitei o convite, mesmo sem saber direito como ia conseguir. Eu ainda tinha pouco dinheiro, nenhum investimento, e muitas incertezas. Mas eu tinha algo que não podia ser comprado, uma fé renovada. Começamos devagar. Eu trabalhava de casa, com o que tinha. Cada dia era um desafio, mas também uma lição. O que mais me impressionava era como as coisas pareciam fluir naturalmente. As pessoas começaram a aparecer com oportunidades, indicações e novas ideias. Tudo parecia orquestrado por algo maior. E foi então que entendi: a oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda quem você é diante delas. As frases do Ho'oponopono se tornaram parte viva da minha rotina. Sinto muito, me lembrava de que não precisava ser perfeita. Me perdoe, me ensinava a deixar o passado onde ele pertencia. Te amo, me conectava com a presença constante de Deus. E, sou grata, me fazia enxergar milagres nas pequenas coisas. Com o tempo, o negócio cresceu. Os clientes começaram a se multiplicar, e o faturamento ultrapassou tudo o que eu imaginava possível. Mas o verdadeiro milagre não estava no dinheiro. Estava na paz que eu sentia ao final de cada dia, sabendo que o meu trabalho tinha propósito. Certa noite, antes de dormir, peguei meu caderno de orações. Ao folheá-lo, encontrei a primeira página, onde eu havia escrito as 4 frases. As letras tremidas e a mancha de uma lágrima antiga ainda estavam ali. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Aquela mulher desesperada que escreveu aquelas palavras já não existia. No lugar dela, havia uma mulher fortalecida pela fé e pela gratidão. E foi então que percebi a verdadeira virada. A prosperidade não veio quando o dinheiro chegou. Ela começou quando eu aprendi a confiar de verdade.
A fé em Jesus me ensinou que cada oração é uma semente.